Olá, minha gente, eu sou Didi Galvão e esse é o nosso canal no YouTube. Hoje, com exclusividade, direto da cidade de Salgueiro, tendo em vista que a cidade amanheceu um pouco mais triste, por conta, evidentemente, de uma perca irreparável, que foi a morte do vice-prefeito, Dr. Chico Sampaio. E para falarmos desse momento que não é tão bom, mas também serve para refletirmos sobre o nosso comportamento de vida e principalmente prestarmos justas homenagens àquele que, enquanto vida, fez por merecer o reconhecimento de uma sociedade. Nós estamos aqui hoje com Tony Luiz, cientista político, um dos maiores conhecedores da política do município de Salgueiro e da região, mas, sobretudo, conhecedor da história de vida de Dr. Chico Sampaio. Tony, obrigado por aceitar o nosso convite. Tony, quem foi Dr. Chico? Dr. Francisco de Sá Sampaio foi um homem totalmente diferenciado, além do seu tempo, né? Ele foi desembargador, foi juiz de direito desembargador no estado de Pernambuco, o que é motivo de muito orgulho e inspiração para os que seguem o mesmo caminho. Dr. Chico, ele esteve à frente do TRE de Pernambuco, Tribunal Regional Eleitoral. Dr. Chico não bastasse uma vida de êxito, de buscas, de grandes estudos, um homem de um conhecimento tamanho um homem de carreira na sua área, como também um homem de um conceito moral ímpar. Dr. Chico, quando então no Recife, mesmo exercendo suas funções de uma humildade, de uma simplicidade tamanha, que lá tinha um ambiente, uma casa de apoio, né, para recepcionar as pessoas que tinham uma certa dificuldade. A juventude, crianças que eram abandonadas pelas mães, então tinha essa casa de amparo, né, que ele e Dona Iris, a sua esposa, Dona Iris Sampaio, eles eram quem conduziam isso, criaram isso lá no Recife. Acredito que até hoje deve estar sendo mantido, né? Esse histórico, né? A gente até fala que a gente quer saber quem é o caminhante. Eu vejo o tamanho da pegada dele, é o caso do Dr. Chico. Conhece o caminhante pelo tamanho da pegada. Então, o Dr. Chico, quando se aposentou, não satisfeito, já fazia um trabalho social de maneira muito criteriosa, né, cuidadosa aqui em Salgueiro, discreta, digamos assim. Ele também esteve em todo momento contribuindo com as entidades filantrópicas do município, de maneira discreta. Agora, mais abertamente, com a PAI. A PAI que Dona Iris, a sua esposa, foi presidente, né? E também foi diretora financeira da APAI, em sua gestão, nos dois aspectos, teve um grande avanço. A APAI teve avanços muito consideráveis. E Dr. Chico não perdia encontros da APAI, sempre que convidado, não somente para essa instituição, mas para outras. Foi um homem muito participativo. Como assim muitas outras pessoas daqui de Salgueiro também, até da área política também, são participativas. Então, Dr. Chico, ele nos deixa um grande exemplo, um homem que zelou pela família, um homem que foi exemplar, um homem que procurou ser correto e corrigir por onde passava para que todos pudessem seguir. Deixa um legado, um homem altamente preparado, um homem que foi exemplar no seu casamento, na sua vida social, profissional, e um homem muito espiritualizado, um homem muito católico, muito religioso. Um homem sereno, um homem que pensava antes de falar, tomava atitudes certeiras, por muitas vezes não era bem entendido, porque era um homem muito pensativo, muito calmo, mas era esse o diferencial dele. Era um homem justo, né? Era um homem justo, e por isso que ele causava e era de tamanha admiração por todos os salgueirenses, de ambas as facções políticas. Então, é algo que a gente perde a carreira jurídica, o mundo jurídico está de luto, Salgueiro e salgueirenses estão de luto, o meio social também está de luto, e, é claro, os familiares. Então, perdemos todos nós com a passagem do Dr. Chico Sampaio. Dr. Chico estava no exercício do mandato de vice-prefeito desde janeiro de 2017. Como era o comportamento do Dr. Chico no exercício dessa função? Olha, Didi, eu quero dizer, antes de lhe responder isso aí, eu quero dizer que o Dr. Chico, ele não chegou de paraquedas na política, né? Ele
teve o seu avô prefeito, né, aqui em 1800 e alguma coisa, final da década né, de 1800 e alguma coisa, né, quase chegando a 1900, e também teve o pai dele também que foi prefeito por 2 mandatos aqui no município, né? E teve também seu irmão, doutor Romão Sá Sampaio. Teve o seu sobrinho, Paulo Afonso, também foi prefeito. E agora tem os sobrinhos de primeiro grau, sobrinhos de terceiro grau, são pessoas que já estão procurando seguir. Então, o doutor Chico, volto a falar, ele não caiu de paraquedas, é um homem que tem um histórico, tinha uma pegada de trabalhar na política, uma política de ouvir as pessoas, uma política de entender as pessoas, de investigar pelo silêncio a vida das pessoas e tentar compreendê-las da melhor maneira possível. O doutor Chico não era um homem de promessas. Então, agora chegando à sua pergunta, o doutor Chico era um homem de fácil acesso, porém era um homem muito reflexivo, né? Ele não era vulgar, ele não fazia política com vulgaridade. Ele levava a política a sério, porque ele sabia que dentro da política estão ali imbuídos todas as potencialidades para solucionar as necessidades, né, dos munícipes. Então ele era um homem correto, justo. Você não pegava o Dr. Chico em meias conversas, em conversas duvidosas, em comportamentos duvidosos. Então o Dr. Chico ele tinha uma preocupação no meio social muito grande. Tanto é que acredito que Dr. Chico tenha sido o apontador para que então as pessoas mais carentes fossem as prioritárias, os bairros mais carentes, o interior prioritários, para receber algum tipo de benefício da gestão qual ele participava, que era vice. Tony, assim que nós tivemos conhecimento da morte do Dr. Chico, ainda na noite de quinta-feira, 10 de setembro, evidentemente o Blog do Galvão, ao prestar homenagens a essa figura ímpar que é o Dr. Chico, nós fizemos uma colocação dizendo, pelo que nós conhecemos de Dr. Chico, que a grandeza dele tamanha era que todas as campanhas, mesmo sendo derrotado no voto, ele terminava a campanha sendo maior do que o vitorioso. Exatamente. A minha pergunta é, você como um analista político, cientista político, você como coordenador renomado de campanhas políticas, esteve com o Dr. Chico em tantas campanhas políticas, como era o comportamento dele dentro da campanha? Olha, o Dr. Chico era uma pessoa de uma harmonia muito grande, né? De fácil convivência, como já falei, era um homem de uma humildade extrema, né? Que você não acreditava, um homem que tem um conhecimento, uma tecnicidade muito grande de conversar com as pessoas, de ser reto, de ser uma pessoa justa. Eu, quando, então, profissional da voz que trabalhei, então eu rodei com o Dr. Chico pelo município de Salgueiro, né? Andei com ele no carro dele várias vezes, né? Em reuniões, encontros, em bate-papos, encontros com dirigentes, sindicatos rurais. Quer dizer, eu tive uma particularidade de convivência com o Dr. Chico. E tenho, assim, uma certa autoridade para falar que o Dr. Chico era uma pessoa que sempre procurou fazer a política de uma maneira muito séria. Gente, levar a política como algo sério, né, que seja uma ponte para atravessar, para transformar a vida das pessoas, era o Dr. Chico. Então, ele fazia de uma maneira que ninguém o questionava. Então, toda vez que, na verdade, as 2 vezes que ele foi candidato a prefeito e não obteve êxito, no outro dia o Dr. Chico estava nas ruas de cabeça erguida. Era algo incrível, porque ele sabia que quem tinha perdido não era ele. A oportunidade que quem tinha perdido eram os salgueirenses, eram as pessoas que buscavam, né, novos horizontes. Nós sabemos da alternância de poder, mas a política tem dessas coisas, né? Mas Dr. Chico, ele tamanha a sua grandeza que ele deu a oportunidade para que então o Alvino Patriota fosse o candidato dele em um momento, e ele chegou a ser o vice. Agora ele cedeu mais uma vez. Veja a humildade e a grandeza dessa pessoa. Ele se tornou como vice, né? Cedeu mais uma vez. Então ele provou que ele é um homem de uma capacidade muito grande, é um homem que não tinha apegos em bens materiais e nem à estrutura do poder político. Então era um homem gratuito, que deixa essa gratuidade para a gente refletir mais um pouquinho, né? Até quando é necessário? O poder para você, o que é que significa o poder para você?
para Dr. Chico, o poder era estar numa situação melhor para que pudesse ser útil à sociedade. Então foi um homem de boa convivência, saiu grande sim em todos os momentos que participou da vida política, nos momentos que também não obteve êxito. Para finalizar, Tony, é possível humanamente dimensionar o tamanho da lacuna com a ausência do Dr. Chico? Olha, Dr. Chico, ele deixou uma estrada pavimentada. Ele deixou um caminho pavimentado. É preciso que agora os que aí estão a caminhar, enveredar-se na política, ao contrário do Paulo que já tem um expert, né, que é o seu sobrinho, mas os outros mais novos que vão pegar esse cajado e vão liderar lá na frente, tem que pegar esse conceito de respeitabilidade social, o conceito de que a política é para o bem coletivo. E isso ficou muito claro. Ficou muito bem desenhado por Dr. Chico. A estrada foi pavimentada. Deixou a família, deixou o legado político da facção em que ele estava liderando de uma maneira estável. Eu acredito que, seguindo em frente com a mesma retidão, com o mesmo olhar, com a mesma humanidade, com a mesma simplicidade, eu acredito que então esse legado pode ir mais um pouco longe. Nós conversamos com Tony Luiz, cientista político e coordena as ações da Éticos Consultoria Política, e você pode, então, contratar um trabalho de excelência. Esse é o blog do Didi Galvão, o nosso canal no YouTube.